Feche os olhos e pense na Amazônia. A imagem que surge é sempre a mesma. Árvores imensas, rios escuros e lentos, jaguares deslizando entre sombras, araras cortando o ar em arcos de cor impossível. É a Amazônia dos documentários clássicos, dos cartazes de conservação, das fotografias que ganham prêmios e que circulam como símbolos de tudo que o planeta ainda tem de intacto e grandioso. É uma Amazônia de tamanho, de peso, de força visível. Esta Amazônia existe e é extraordinária, mas é uma mentira por omissão. Porque a floresta que você imagina, aquela de jaguares e araras e anacondas e árvores de 40 metros, é apenas a camada superficial de um sistema cuja verdadeira engrenagem opera numa escala que o olho humano não foi construído para perceber. Opera em milímetros, em microgramas, em colônias de milhões que se movem sob os seus pés enquanto você caminha sobre o solo da floresta sem saber que está a caminhar sobre um império. Opera em asas que medem menos de 1 centímetro, mas que carregam nas suas nanoestruturas tecnologias que os melhores laboratórios do mundo ainda não conseguiram reproduzir com a mesma eficiência. Opera em venenos que contêm os princípios ativos dos medicamentos que ainda não foram descobertos. Opera, em suma, nos insetos. Os insetos não habitam a Amazônia. Esta é a distinção central deste documentário, e ela precisa de ser estabelecida com precisão desde o início. Os insetos não habitam a Amazônia da mesma forma que o jaguar a habita, ou a arara, ou a anaconda. Os insetos são a Amazônia. A floresta que o mundo venera como o pulmão do planeta é, na sua estrutura funcional mais profunda, uma construção deles. O solo que sustenta as árvores foi arado por eles. As flores que produzem os frutos que alimentam os mamíferos foram polinizadas por eles. Os corpos mortos que se decompõem e devolvem nutrientes ao ciclo da floresta foram processados por eles. O clima que a Amazônia fabrica e que faz chover em São Paulo, em Buenos Aires, no Paraná, no centro-oeste brasileiro, esse clima começa nos insetos. Retire os insetos da Amazônia. A floresta não enfraquece. A floresta colapsa. Em décadas, não em séculos. Com uma velocidade que os modelos ecológicos descrevem de forma suficientemente assustadora para que os entomologistas que os constroem sejam, de forma geral, pessoas que dormem mal. E há uma verdade que os números tornam inevitável, que nenhuma narrativa otimista sobre a grandiosidade da floresta consegue dissolver. Os insetos da Amazônia estão a desaparecer. Não todos, não de uma vez, não de forma que qualquer câmera consiga capturar com a dramaturgia de uma floresta a arder, mas de forma constante, documentada, mensurável e suficientemente acelerada para que os pesquisadores que passaram as suas vidas a estudar estes animais usem com uma regularidade que deveria perturbar-nos mais do que perturba, a palavra que mais resistem a usar quando a ciência ainda tem incertezas: colapso. Neste documentário, você não vai apenas conhecer os insetos da Amazônia. Vai entender porque eles são o sistema operacional invisível da maior floresta tropical do mundo. O código que corre por baixo de tudo que é visível e sem o qual nenhum processo da floresta funciona. Vai entender o que a ciência está a extrair deste código antes que ele seja apagado. E vai entender, com uma clareza que não deixa espaço para a distância confortável do espectador, o que está em risco quando este código desaparece. Se você chegou até aqui, já sabe que este canal não existe para mostrar a natureza como ela é bela. Existe para mostrar a natureza como ela é necessária. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Não para nos ajudar com algoritmos, mas para fazer parte do grupo que se recusa a continuar a olhar para a Amazônia sem ver o que realmente a sustenta. O que vem a seguir vai mudar permanentemente a forma como você enxerga a floresta, o chão que pisa e a comida que come. O sistema operacional está prestes a ser revelado. Para compreender os insetos da Amazônia, é preciso primeiro recalibrar a percepção de escala, não metaforicamente, literalmente.
Porque o obstáculo mais fundamental que existe entre qualquer ser humano e a compreensão real do que os insetos representam neste ecossistema é a incapacidade estrutural do cérebro humano de processar números que excedem em muitas ordens de magnitude o que a experiência cotidiana treinou este cérebro para considerar relevante. Tente este exercício. Por cada ser humano vivo neste planeta, 8 bilhões de pessoas, existem aproximadamente 1,4 bilhão de formigas. Não 1,4 bilhão no total, 1,4 bilhão por pessoa. O número total de formigas vivas na Terra neste momento é estimado em aproximadamente 20 quatrilhões de indivíduos. 20 seguido de 15 zeros. A biomassa total destas formigas supera a biomassa total de todos os mamíferos selvagens do planeta. Combinados, todos os elefantes, todas as baleias, todos os ursos, todos os veados, todos os primatas não humanos, somados e multiplicados, não chegam ao peso total das formigas. E as formigas são apenas uma ordem de insetos. A Amazônia abriga estimativas que variam entre 2 e 3 milhões de espécies de insetos, dependendo do modelo utilizado e do grau de extrapolação a partir dos dados de campo disponíveis. Destas, a ciência descreveu formalmente menos de 15%. 85% das espécies de insetos da maior floresta tropical do mundo não têm nome, não têm descrição morfológica publicada, não foram fotografadas em condições controladas, não tiveram o seu DNA sequenciado, não foram estudadas em nenhum aspecto do seu comportamento ou ecologia. Para ter uma referência de proporção, num único hectare de floresta amazônica densa, pesquisadores que fizeram inventários sistemáticos de formigas encontraram regularmente mais de 300 espécies de formigas apenas. Mais espécies de formigas num único hectare do que existem em toda a Europa, em toda a sua extensão geográfica. Um único hectare de Amazônia contra um continente inteiro. Esta não é uma hipérbole. É um dado de campo replicado em múltiplos estudos por múltiplas equipas de investigadores ao longo de décadas de trabalho sistemático. Dentro deste universo de escala incompreensível, 3 grupos de insetos operam como os pilares funcionais sobre os quais a estrutura viva da floresta repousa. Não são os mais vistosos, não são necessariamente os mais estudados, são os mais necessários. E é por isso que este documentário segue com a atenção de quem sabe que compreender um pilar é compreender o que sustenta tudo o que está por cima dele. O primeiro pilar tem 6 patas e carrega folhas maiores que o próprio corpo. A formiga cortadeira, gênero Atta, gênero Acromyrmex, é o organismo não humano que mais profundamente transforma o ambiente físico da Amazônia. Não o mais visível, não o mais estudado pela ciência popular, o mais transformador. A afirmação pode parecer exagerada até que os números sejam colocados na mesa. E os números são do tipo que exigem pausa antes de continuar. Uma colônia madura de Atta sexdens, a espécie de cortadeira mais comum na Amazônia, contém entre 3 e 8 milhões de indivíduos. Esta colônia ocupa um sistema subterrâneo de câmaras e túneis que pode atingir 8 metros de profundidade e 40 metros de diâmetro horizontal. Uma estrutura cujo volume deslocado de solo equivale ao de uma casa de tamanho médio inteiramente enterrada. Os pesquisadores que estudaram estes ninhos por inundação com cimento ou gesso, seguida de escavação cuidadosa do sistema endurecido, revelaram arquiteturas de uma complexidade que os engenheiros civis que as analisaram descreveram, sem exagero, como equivalentes em sofisticação funcional a sistemas de ventilação e climatização projetados por humanos para edifícios de grande escala. O ninho tem câmaras de fungicultura, onde o fungo cultivado cresce em condições de temperatura e umidade, precisamente controladas pela abertura e fechamento de canais de ventilação que as operárias regulam com os seus próprios corpos como válvulas vivas. Tem câmaras de lixo, onde o material descartado é depositado em zonas específicas que minimizam a contaminação das áreas de fungo e das câmaras de criação de larvas. Tem câmaras berçário,
estrategicamente posicionadas nas profundidades do ninho, onde a temperatura é mais estável, protegendo o desenvolvimento das larvas das variações térmicas da superfície. Tem corredores de circulação primária, usados pelas operárias carregadeiras que transportam fragmentos de folha da superfície até as câmaras de fungo, com dimensões calibradas para o fluxo bidirecional de tráfego que uma colônia de milhões de indivíduos gera durante as horas de pico de atividade. Este sistema foi construído sem arquiteto, sem plano central, sem nenhuma operária que tivesse o projeto completo na cabeça, porque nenhuma operária tem. O que cada operária tem é um conjunto de regras simples de comportamento local. Se a concentração de CO2 aqui está alta, escava nesta direção. Se a temperatura desta câmara está acima do limiar, abre este canal. Se o fluxo de feromônio de alarme aumenta, interrompe o que está fazendo e responde ao sinal. A arquitetura extraordinariamente sofisticada do ninho emerge da interação de milhões de operárias, seguindo regras simples, sem que nenhuma delas compreenda ou precise compreender a estrutura global que está a construir. Este princípio, a emergência de comportamento complexo a partir de regras simples, aplicadas localmente por múltiplos agentes, é um dos conceitos mais produtivos que a ciência computacional extraiu da biologia dos insetos sociais. Mas voltemos a este ponto no ato 3. Por agora, é preciso entender o que a formiga cortadeira faz à floresta, antes de entender o que a floresta faz a nós sem ela. As cortadeiras cortam folhas. Esta afirmação elementar esconde uma função ecológica de profundidade considerável. As operárias carregadeiras sobem as árvores, cortam fragmentos de folha com as mandíbulas e transportam estes fragmentos até ao ninho, numa corrente ininterrupta que pode ser observada durante horas, como um rio de verde em movimento sobre o solo da floresta. Uma colônia madura pode processar até 50 kg de material vegetal por dia, o que a torna, em termos de consumo de biomassa vegetal, um dos herbívoros mais impactantes da floresta, superando em consumo total a maioria dos mamíferos herbívoros de porte médio. Mas as cortadeiras não comem as folhas. Este é o detalhe que transforma a descrição de um inseto que corta plantas numa das histórias mais surpreendentes da biologia evolutiva. As folhas são usadas como substrato para o cultivo de um fungo específico do gênero Leucoagaricus, que constitui o alimento real da colônia. As formigas cortadeiras são agricultoras. Praticam agricultura. Cultivam um fungo, fertilizam-no com material vegetal processado, controlam as condições de crescimento nas câmaras de fungo com uma precisão que os micologistas que estudam estas câmaras descrevem como equivalente à de laboratórios controlados e colhem o fungo como fonte primária de nutrição para a colônia inteira. Esta prática tem, segundo os registros fósseis e os estudos moleculares de filogenia, aproximadamente 50 milhões de anos. A agricultura humana tem 10 mil anos. As formigas cortadeiras estavam a cultivar fungos em câmaras climatizadas sob o solo da proto-Amazônia há 50 milhões de anos, quando os primatas que eventualmente produziriam os humanos ainda não existiam como linhagem separada dos outros. Mamíferos. A agricultura mais antiga do planeta não foi inventada por humanos. Foi inventada por um inseto de 1 centímetro de comprimento que nunca registrou a invenção em nenhum arquivo, porque nunca precisou de arquivo para que o conhecimento se transmitisse. Transmitiu-se no DNA, na estrutura neural, no comportamento instintivo de cada nova geração de operárias que nasceu sabendo cultivar sem ter aprendido. O impacto físico das colônias de cortadeiras no solo amazônico é de uma escala que os geólogos que o estudam classificam como transformação geológica. O material escavado para construir os ninhos, toneladas de solo por colônia madura, movido de profundidades onde a composição química e a textura são radicalmente diferentes da superfície, é depositado na superfície em montes que alteram a topografia local, a drenagem, a composição mineral do solo superficial. Os túneis que perfuram o solo até 8 metros de profundidade criam canais de infiltração
que permitem à água das chuvas tropicais penetrar no solo em vez de escorrer pela superfície. Um serviço hidrológico que os hidrólogos calculam ser responsável por uma fração significativa da recarga dos lençóis freáticos rasos, que alimentam os igarapés e os pequenos cursos d'água que constituem a malha vascular da floresta. Sem as cortadeiras, o solo da Amazônia compacta. A infiltração reduz. Os igarapés minguam. As árvores que dependem de lençóis freáticos rasos para o suprimento hídrico durante a estação seca sofrem estresse hídrico progressivo. E o ciclo que começa no solo de um ninho de formiga termina, de cascata em cascata, na composição florística das árvores que compõem o dossel que regula o microclima, que determina se a floresta sobrevive ou não à próxima seca. Uma formiga de 1 centímetro, 8 metros de profundidade, 50 milhões de anos de agricultura, que a Amazônia de pé porque o solo sob ela ainda respira. O segundo pilar não tem rosto, tem um oviduto e uma precisão que beira o horror. Os insetos parasitoides são, por número de espécies, o grupo animal mais diverso da Amazônia e possivelmente do planeta inteiro. Estima-se que mais de 50% de todas as espécies de insetos sejam parasitoides, em algum estágio do seu ciclo de vida. Organismos que depositam os seus ovos dentro ou sobre outros insetos, cujas larvas se desenvolvem consumindo o hospedeiro progressivamente, regulando com precisão o ritmo do consumo para manter o hospedeiro vivo e, portanto, fresco, pelo máximo de tempo possível antes do consumo final. Esta descrição, nos termos em que foi escrita, é perturbadora, intencionalmente, porque a perturbação que a estratégia dos parasitoides produz num observador humano é proporcional à sua eficácia ecológica, e a sua eficácia ecológica é absoluta. As vespas parasitoides do gênero Ichneumon, da família Braconidae, e de dezenas de outras famílias que constituem uma das diversidades taxonômicas mais espantosas do reino animal, localizam os seus hospedeiros com uma especificidade que os químicos que estudam os compostos voláteis envolvidos descrevem como mais precisa do que qualquer instrumento analítico humano consegue reproduzir em condições de campo. Uma vespa parasitoide, que parasita lagartas de uma espécie específica de mariposa, não localiza lagartas em geral. Localiza aquela espécie específica de lagarta no estágio larval específico, em que o parasitismo é viável. Numa folha específica de uma espécie vegetal específica, pela composição química do bouquet de voláteis que a combinação lagarta-planta produz naquele momento específico do desenvolvimento de ambos os organismos. A especificidade desta detecção química é de uma sofisticação que os entomologistas que a estudam há décadas descrevem com o vocabulário da admiração antes do vocabulário da ciência. É um sistema de reconhecimento químico multimodal, calibrado por milhões de gerações de seleção para eliminar os falsos positivos que custariam à vespa o investimento energético de uma viagem inútil, e os falsos negativos, que custariam à sua descendência um hospedeiro adequado. A precisão não é um luxo evolutivo, é uma necessidade absoluta, porque o custo de errar num sistema em que o sucesso reprodutivo de cada indivíduo depende de encontrar o hospedeiro certo no momento certo é a extinção da linhagem. O papel ecológico dos parasitoides na Amazônia é o de controlador populacional de uma abrangência e uma especificidade que nenhum predador vertebrado consegue exercer. Um jaguar regula populações de mamíferos de médio porte. Um gavião regula populações de répteis e roedores. Os parasitoides regulam populações de insetos herbívoros, as lagartas, os besouros, as cigarras, os pulgões, os tripes, os percevejos, que são, em termos de biomassa vegetal consumida, os maiores consumidores da floresta. Sem os parasitoides, as populações de herbívoros explodem. Com populações de herbívoros sem controle, o consumo de folhagem nas copas e no subbosque supera a capacidade de regeneração das plantas. A floresta é literalmente desfolhada, não por machado ou fogo, mas por insetos herbívoros que se multiplicaram além do que o ecossistema consegue absorver. Os parasitoides são o sistema imunológico da floresta.
Operam de forma invisível, específica e constante, identificando e neutralizando as ameaças internas ao equilíbrio do ecossistema antes que estas ameaças atinjam a escala em que se tornam irreversíveis, que o fazem sem custo para nenhum orçamento de conservação, sem necessidade de intervenção humana, sem falhas de implementação ou de fiscalização. O sistema funciona enquanto existe, e existe enquanto a floresta que o sustenta existe. O terceiro pilar tem asas de luz e carrega nas suas nanoestruturas uma revolução tecnológica que a humanidade ainda está a aprender a usar. A borboleta Morpho, gênero Morpho, com dezenas de espécies distribuídas pela bacia amazônica, é provavelmente o inseto mais fotografado da floresta e, simultaneamente, um dos menos compreendidos na sua função ecológica e no seu mecanismo de produção de cor. O azul impossível das suas asas abertas. Um azul que muda de tonalidade conforme o ângulo de observação, que parece irradiar luz própria em vez de apenas refleti-la, que é simultaneamente a cor mais brilhante e a mais difusa que a natureza produziu em qualquer superfície biológica conhecida. É o resultado não de pigmento, mas de estrutura. As escamas que cobrem as asas do Morpho são compostas por nanoestruturas de queratina, cristas laminadas em múltiplas camadas com espaçamentos de dezenas a centenas de nanômetros, que interferem com a luz incidente de formas específicas, dependendo do comprimento de onda. O azul que o observador vê não existe como pigmento em nenhum ponto da escama. Existe como resultado da interferência construtiva de comprimentos de onda específicos do espectro visível e da interferência destrutiva de todos os outros. A borboleta não pintou as asas de azul. Construiu uma estrutura que seleciona o azul da luz que a atravessa e rejeita todo o resto. Esta distinção, cor por estrutura em vez de cor por pigmento, tem implicações tecnológicas que os físicos e engenheiros de materiais que estudaram as asas do Morpho desde os anos 1990 ainda estão a explorar. A cor estrutural não desbota. Não depende de compostos químicos que se degradam com o tempo, a luz ou o calor. É produzida por uma geometria, e a geometria, uma vez construída no material adequado, é permanente. Uma superfície com cor estrutural azul construída com os mesmos princípios das escamas do Morpho não vai perder a cor enquanto a estrutura nanoscalar estiver intacta. Pesquisadores do MIT, da Universidade de Cambridge e de múltiplos laboratórios industriais desenvolveram, a partir do estudo das asas do Morpho, tecidos com cor estrutural que não requerem tingimento com corantes, eliminando um dos processos mais poluentes da indústria têxtil, que libera anualmente volumes extraordinários de compostos químicos nos corpos d'água dos países produtores. O mesmo princípio foi aplicado no desenvolvimento de superfícies anti-reflexo para painéis solares, superfícies que, ao usar a geometria nanoescalar para minimizar a reflexão da luz incidente, aumentam a eficiência de absorção sem aumentar o custo do material. E foi aplicado no desenvolvimento de sensores ópticos de detecção de gases que usam estruturas inspiradas nas escamas do Morpho para identificar a presença de compostos específicos pela forma como alteram o padrão de interferência da luz que as atravessa. Sensores com aplicações em detecção de explosivos, em monitoramento ambiental e em diagnóstico médico por análise de ar expirado. A borboleta que você fotografa na Amazônia, porque é bonita, está a carregar nas suas asas tecnologia óptica que laboratórios de engenharia financiados por governos e empresas multimilionárias levaram décadas a começar a compreender e que ainda não conseguiram reproduzir com a mesma elegância, a mesma eficiência e o mesmo peso por unidade de área que a evolução produziu, numa escama de menos de 1 milímetro de diâmetro. Juntos, a formiga que constrói o solo, o parasitoide que guarda o equilíbrio e a borboleta que reescreve a luz, estes três grupos de insetos constroem o argumento mais poderoso que a Amazônia poderia fazer sobre si mesma. Não o argumento da grandiosidade visível, o argumento da necessidade invisível. De um ecossistema cuja real sofisticação
opera numa escala que a visão humana não alcança, que a intuição humana subestima sistematicamente e que a ciência humana, com toda a tecnologia de sequenciamento genético, de microscopia de alta resolução, de sensoriamento remoto e de modelagem computacional disponível hoje, ainda não conseguiu mapear completamente. A Amazônia não é grande porque as suas árvores são altas. É grande porque debaixo de cada árvore existe um mundo de uma complexidade que nenhuma árvore, por mais alta que seja, consegue conter ou substituir. E este mundo tem menos de 15% dos seus habitantes com nome. O resto está à espera de ser descoberto, ou destruído antes que isso aconteça. Existe um momento na história da ciência que os historiadores da biologia vão eventualmente identificar como um ponto de inflexão. O momento em que a humanidade começou a olhar para os insetos não como pragas a eliminar, não como curiosidades a catalogar, não como biomassa a inventariar, mas como sistemas de engenharia a estudar com a seriedade e a humildade que se reserva para os professores que sabem mais do que os alunos. Este momento ainda está a acontecer. Não está concluído. Está em curso, em laboratórios de dezenas de países, em campos de pesquisa na borda da Amazônia, em servidores de computação que rodam algoritmos inspirados em colônias de formigas para resolver problemas que os matemáticos clássicos não conseguiam resolver com eficiência suficiente para que as soluções fossem úteis em tempo real. E o que está a emergir deste momento, o que a ciência está a extrair do estudo dos insetos da Amazônia com uma velocidade que acelera à medida que as ferramentas de análise melhoram, é suficientemente extraordinário para mudar a forma como qualquer pessoa pensa sobre o que significa inteligência, o que significa engenharia e o que significa a palavra primitivo, quando aplicada a organismos que existem há 400 milhões de anos. Volte à formiga cortadeira. Ao ninho de 8 metros de profundidade, 40 metros de diâmetro, 3 a 8 milhões de indivíduos, câmaras de fungicultura climatizadas, corredores de circulação bidirecional, sistema de gestão de resíduos, berçário de temperatura controlada. Tudo isto construído sem arquiteto, sem engenheiro, sem projeto, sem nenhuma operária que tenha no seu sistema nervoso qualquer representação do ninho completo como estrutura global. Este facto, a emergência de estrutura complexa a partir de comportamento local simples de múltiplos agentes sem coordenação central, é o princípio que os cientistas da computação identificaram nas colônias de formigas nos anos 1990 e que transformou campos inteiros da tecnologia moderna. O problema do caixeiro viajante é um problema matemático clássico. Dado um conjunto de cidades e as distâncias entre elas, qual é a rota mais curta que visita cada cidade exatamente uma vez e retorna ao ponto de partida? Para pequenos números de cidades, é simples. Para números grandes, o espaço de soluções possíveis cresce factorialmente. Com 50 cidades, o número de rotas possíveis supera o número de átomos do universo observável. Nenhum computador consegue testar todas as possibilidades em tempo útil. As formigas resolvem versões deste problema todos os dias. Quando uma operária exploradora encontra uma fonte de alimento e retorna ao ninho depositando feromônios, outras operárias seguem o rastro. Se o rastro é longo, os feromônios evaporam antes que o fluxo de tráfego o reforce suficientemente. Se o rastro é curto, o reforço é mais rápido. A concentração de feromônio aumenta. Mais operárias o seguem. O reforço intensifica. O sistema converge, em tempo relativamente curto e sem cálculo central, para a rota mais eficiente disponível. Não necessariamente a ótima matemática absoluta, mas uma aproximação suficientemente boa para ser útil. O algoritmo de otimização de colônia de formigas, formalmente descrito pelo matemático Marco Dorigo em 1992, inspirado diretamente na observação deste mecanismo, é hoje aplicado em roteamento de redes de telecomunicações, em otimização de rotas logísticas para frotas de distribuição, em design de circuitos integrados, onde a minimização do comprimento das conexões entre componentes determina a velocidade e o consumo de energia do chip,
em gestão de tráfego urbano, em cidades que usam sistemas adaptativos de semáforos que se recalibram em tempo real. O algoritmo que corre dentro dos servidores que gerem a logística de entregas de empresas, cujos nomes qualquer pessoa reconhece, foi escrito por um matemático que estava a olhar para formigas. Mas a inteligência das formigas não é apenas uma questão de algoritmos de otimização. É também uma questão de gestão de sistemas complexos sob condições de incerteza. O problema mais difícil e mais universal que qualquer sistema, biológico ou artificial, precisa de resolver para ser robusto. Uma colônia de formigas cortadeiras não tem um plano de contingência escrito para o caso de a rainha morrer. Não tem um protocolo formal de resposta a ataques de predadores. Não tem um sistema de comunicação descendente que transmita instruções de gestão de crise do topo para a base. O que tem é um conjunto de mecanismos de resposta local que, em agregado, produzem comportamento de crise suficientemente adaptativo para que a colônia sobreviva a perturbações que destruiriam qualquer sistema de comando central que dependesse de uma única fonte de decisão. Quando a rainha morre, o evento que num sistema de comando central equivaleria à morte do servidor principal, a colônia não colapsa imediatamente. O sistema de feromônios que coordenava o comportamento reprodutivo muda. Operárias que tinham função específica de forrageamento ou fungicultura começam a exibir comportamento reprodutivo. O sistema reconstrói, de baixo para cima, a função que perdeu, não porque alguém decidiu que devia fazê-lo, mas porque as regras locais de comportamento de cada operária, quando o sinal da rainha desaparece, produzem em agregado uma resposta que tende na direção da reconstituição da função perdida. Os engenheiros de sistemas que estudam resiliência em infraestrutura crítica, redes elétricas, redes de comunicação, sistemas de abastecimento de água, identificaram nos sistemas de insetos sociais princípios de design de resiliência que os sistemas construídos por humanos frequentemente violam. O princípio da redundância distribuída, em vez de um servidor central poderoso, múltiplos nós de menor capacidade que podem assumir as funções uns dos outros, é uma das lições diretamente extraídas da arquitetura funcional das colônias de insetos. Está hoje no design da internet, que foi deliberadamente construída para não ter um ponto central de falha, exatamente pela razão que as formigas descobriram há 50 milhões de anos. Sistemas centralizados quebram quando o centro quebra. Sistemas distribuídos dobram, mas não partem. Mas é na medicina que o arquivo vivo dos insetos amazônicos entregou algumas das suas contribuições mais imediatas e mais mensuráveis em vidas humanas. A formiga tocandira, Paraponera clavata, é endêmica da Amazônia e é conhecida principalmente pela intensidade da dor que a sua picada produz. A Schmidt Sting Pain Index, a escala criada pelo entomologista Justin Schmidt para classificar a dor de picadas de insetos himenópteros, coloca a tocandira no nível 4, o máximo da escala, descrevendo a dor como pura, intensa, brilhante. Como caminhar sobre brasas com um prego enferrujado enterrado no calcanhar. A dor dura entre 12 e 24 horas. Comunidades indígenas da Amazônia usam luvas cheias de tocandiras em rituais de iniciação masculina. Os jovens usam as luvas por 10 minutos e devem suportar as picadas sem demonstrar dor como prova de maturidade. O que produz esta dor é uma molécula chamada poneratoxina, um peptídeo que os neurocientistas identificaram como um dos moduladores mais potentes conhecidos dos canais de sódio ativados pela tensão no sistema nervoso periférico. A poneratoxina não causa dano tecidular direto significativo. A dor que produz é desproporcional a qualquer destruição física que cause, o que a torna um instrumento de investigação extraordinariamente preciso para estudar os mecanismos neurais da transmissão da dor. Os estudos da poneratoxina abriram linhas de investigação sobre uma classe de analgésicos de nova geração que bloqueiam especificamente os canais de sódio NaV1.7 e NaV1.8, os canais que a poneratoxina ativa e que estão particularmente envolvidos na transmissão de dor crônica intensa. Diferentemente dos opioides,
que atuam sobre receptores do sistema nervoso central e produzem dependência, sedação e os riscos de sobredosagem que constituem uma crise de saúde pública em múltiplos países. Os bloqueadores específicos de canais de sódio periféricos atuam no local da transmissão da dor sem os efeitos centrais que tornam os opioides problemáticos. A pesquisa está em andamento. Os compostos derivados do estudo da poneratoxina ainda estão em fases de desenvolvimento clínico, mas a linha de investigação existe, é financiada, é publicada, é perseguida por múltiplas equipas em múltiplos países, precisamente porque uma formiga amazônica, que causa a dor mais intensa documentada em qualquer inseto, forneceu o modelo molecular para compreender exatamente como a dor intensa é transmitida ao sistema nervoso. A farmácia que a Amazônia guarda nos seus insetos não é uma metáfora, é um inventário. Um inventário cujas prateleiras ainda estão em mais de 85% por abrir, e cada espécie descrita revela não apenas um organismo novo, mas uma nova janela para um problema que a humanidade ainda não resolveu. Cada veneno estudado é um mapa de um mecanismo biológico que a evolução calibrou durante milhões de anos para funcionar com precisão num sistema nervoso de inseto e que, pela homologia profunda que existe entre os sistemas nervosos de todos os animais, frequentemente revela mecanismos que se aplicam diretamente ao sistema nervoso humano. As borboletas ensinam óptica, as formigas ensinam computação e engenharia civil. As vespas parasitoides ensinam especificidade química a um nível que os laboratórios analíticos ainda não conseguem replicar. Os besouros ensinam captação de água a partir do ar. As nanoestruturas hidrofílicas e hidrofóbicas da superfície dorsal do besouro do deserto de Namíbia, que condensam névoa em gotas que rolam até a boca do animal, foram estudadas para desenvolver superfícies de coleta de água atmosférica que estão hoje em uso em projetos de abastecimento hídrico em regiões de escassez. Existe um besouro amazônico, o Sternocera aequizignata e espécies relacionadas, cujas élitros possuem fotorreceptores no infravermelho que detectam incêndios florestais a distâncias de mais de 50 quilômetros, orientando o voo do besouro para os troncos carbonizados onde vai depositar os seus ovos. Este sistema de detecção remota de incêndio por infravermelho foi estudado para o desenvolvimento de sensores de detecção de fogo para aeronaves e para sistemas de combate a incêndios florestais. Cada inseto é uma solução. Cada solução resolve um problema. E cada problema que resolve já foi, em algum ponto da história evolutiva, um problema de sobrevivência suficientemente sério para que a solução fosse inscrita no DNA da linhagem com a permanência que apenas a seleção natural consegue garantir. A permanência de tudo que sobreviveu a tudo que tentou eliminá-lo. A Amazônia não é um museu de soluções passadas. É um laboratório de soluções futuras. Um laboratório que trabalha há 400 milhões de anos sem parar, sem financiamento de agência governamental, sem publicação de resultados em periódicos indexados, sem conferências onde os pesquisadores apresentam avanços aos pares. Trabalha em silêncio, em escala de milímetros, em atos que o olho humano não vê, produzindo resultados que a ciência humana ainda está a aprender a ler e está a ser destruído antes de ser completamente lido. Qual destas revelações te surpreendeu mais? A formiga que inventou a agricultura 50 milhões de anos antes de nós? A borboleta que revolucionou a óptica sem laboratório? Ou a vespa que resolve em campo o que os computadores mais poderosos resolvem apenas em aproximação? Escreve nos comentários, porque é exatamente este tipo de assombro que este canal existe para provocar. E o que vem a seguir é o capítulo que nenhuma dessas revelações consegue tornar menos urgente de dizer. Em 2017, um estudo publicado no periódico científico PLOS ONE produziu um número que circulou brevemente nos noticiários de ciência, foi comentado por alguns especialistas e depois desapareceu do debate público, com a mesma velocidade com que a maioria das más notícias ecológicas desaparece, absorvida pelo ciclo de informação que produz alarme por 48 horas
e esquecimento por 40 anos. O número era este: 75%. Em reservas naturais protegidas da Alemanha, ao longo de 27 anos de monitoramento sistemático, a biomassa total de insetos voadores havia caído 75%. Não em áreas industriais, não em zonas urbanas, em reservas naturais protegidas, cercadas de vegetação, afastadas dos centros de pressão humana mais intensa. 75% de biomassa perdida em menos de 3 décadas, num dos países com maior rigor de proteção ambiental do mundo industrializado. Este número não descreve a Amazônia diretamente, descreve a Europa, mas descreve um processo, a velocidade e a escala do colapso de populações de insetos quando múltiplos fatores de pressão convergem sobre o mesmo ecossistema ao mesmo tempo, que os entomologistas que trabalham na bacia amazônica descrevem como uma versão mais complexa e mais acelerada do que observaram na Alemanha. Mais complexa, porque a Amazônia tem uma diversidade de insetos incomparavelmente maior, o que significa que o mesmo nível de pressão ambiental atinge mais espécies, mais funções ecológicas, mais relações de interdependência. Mais acelerada, porque as pressões que convergem sobre a Amazônia são mais intensas, mais múltiplas e menos controladas do que as que produziram o colapso europeu. O que está a acontecer aos insetos da Amazônia não tem o rosto de uma catástrofe, tem o rosto do cotidiano. Tem o rosto de decisões que ninguém tomou como decisões de extinção, porque nenhuma delas, isoladamente, parece capaz de produzir o efeito que produz em combinação com todas as outras. E é exatamente esta invisibilidade do mecanismo de colapso que o torna tão difícil de combater, porque não há um momento de alarme claro, não há uma imagem icônica que mobilize a atenção pública, não há uma floresta a arder que qualquer câmera consiga capturar e qualquer espectador consiga processar como perda imediata e concreta. Há apenas os números, e os números, para quem os lê com a atenção que merecem, são suficientemente perturbadores para não precisar de imagem nenhuma. A primeira e mais direta das ameaças aos insetos da Amazônia é o desmatamento. Não o desmatamento como abstração política ou como estatística de hectares por ano, mas o desmatamento como destruição específica e irreversível do microhabitat que espécies específicas de insetos precisam para existir. Um inseto não precisa de floresta em geral. Precisa de um tipo específico de floresta, num estágio específico de sucessão ecológica, com uma composição específica de espécies vegetais que fornecem os substratos de que depende para alimentação, reprodução e abrigo. A orquídea, que só pode ser polinizada por uma única espécie de abelha, não pode ser polinizada por outra abelha que viva na floresta secundária, que cresceu no lugar da floresta primária que foi derrubada. A abelha que poliniza aquela orquídea não vive na floresta secundária porque a floresta secundária não tem as condições de temperatura, de umidade, de disponibilidade de ninhos em ocos de árvores antigas que a espécie precisa. O elo entre a abelha e a orquídea não sobrevive à substituição de floresta primária por floresta secundária, mesmo que a floresta secundária pareça, ao olhar não especializado, perfeitamente funcional como cobertura vegetal densa. A fragmentação agrava este problema de uma forma que os estudos de ecologia de paisagem documentam com uma consistência que não deixa espaço para interpretação alternativa. Populações de insetos com baixa capacidade de dispersão, que inclui a maioria das espécies que evoluíram especificamente para um microhabitat, não conseguem recolonizar fragmentos de floresta isolados quando a distância entre fragmentos supera a sua capacidade de voo ou de deslocamento. Uma espécie de besouro que não consegue atravessar 300 metros de pastagem entre 2 fragmentos de floresta não existe no fragmento menor se a extinção local ocorreu. A recolonização natural, que nos sistemas contínuos acontece de forma constante e garante a recuperação das populações após perturbações locais, simplesmente não acontece quando a matriz entre fragmentos é impermeável à dispersão da espécie. O resultado é o que os ecólogos chamam de déficit de extinção,
um passivo de extinções futuras que já está determinado pela configuração atual da paisagem, mas que ainda não se materializou, porque as populações existentes ainda não atingiram os limiares mínimos abaixo dos quais o colapso é matematicamente inevitável. O desmatamento que aconteceu ontem vai produzir extinções de insetos que ainda não ocorreram, que vão ocorrer nos próximos anos ou décadas, mesmo que o desmatamento pare hoje, porque as populações remanescentes nos fragmentos já não são suficientemente grandes e suficientemente conectadas para ser geneticamente viáveis a longo prazo. Este passivo de extinções já acumuladas e ainda não manifestas é provavelmente o dado mais perturbador de toda a ecologia da conservação amazônica, precisamente porque não é visível no presente. Não aparece nos censos de biodiversidade que registram espécies ainda presentes. Não aparece nos mapas de cobertura florestal que mostram fragmentos ainda verdes. Está inscrito na matemática da viabilidade populacional de espécies que ainda existem, mas que já não têm, na configuração atual do habitat, as condições para continuar a existir por mais de algumas gerações. A segunda ameaça tem cheiro de laboratório e presença de lei, o que a torna, ao mesmo tempo, mais insidiosa e mais difícil de combater politicamente do que o desmatamento bruto. Os pesticidas neonicotinoides são, em termos de volume de uso global, a classe de inseticidas mais utilizada no mundo. Foram desenvolvidos na década de 1990 como substitutos dos organofosforados, pesticidas de geração anterior com toxicidade aguda elevada para mamíferos, incluindo humanos. Os neonicotinoides foram apresentados como mais seguros porque a sua toxicidade seletiva para insetos é muito maior do que para mamíferos. Actuam sobre receptores nicotínicos da acetilcolina que existem em alta densidade no sistema nervoso dos insetos e em baixa densidade no sistema nervoso dos mamíferos. Esta seletividade é real. Os neonicotinoides são, de facto, muito menos agudamente tóxicos para mamíferos do que os pesticidas que substituíram. O problema é que a seletividade para insetos não discrimina entre os insetos-alvo, os herbívoros pragas que destroem culturas, e os insetos não-alvo, os polinizadores, os parasitoides, os decompositores, os insetos aquáticos que constituem a base da cadeia alimentar dos rios amazônicos. Um neonicotinoide aplicado numa lavoura de soja na borda da Amazônia Legal não fica na lavoura de soja. Infiltra-se no solo, chega aos cursos d'água, é absorvido pelas plantas nativas adjacentes à área de aplicação. É encontrado no néctar e no pólen de flores a quilômetros do ponto de aplicação. E os seus efeitos sobre os insetos não-alvo não são apenas letais na exposição direta, são subletais na exposição crônica. E os efeitos subletais, que não aparecem em estudos de toxicidade aguda, mas que se acumulam ao longo do ciclo de vida e das gerações, são frequentemente mais devastadores para as populações do que a mortalidade imediata. Uma abelha exposta a concentrações subletais de neonicotinoide não morre na hora. Perde a capacidade de navegação. Não consegue encontrar o caminho de volta para a colmeia. Não consegue aprender as associações entre odores de flores e recompensa de néctar que determinam a eficiência do seu comportamento de forrageamento. Tem o seu sistema imunológico comprometido, tornando-a mais susceptível a patógenos que em condições normais resistiria. E a colônia que perde operárias por desorientação, que tem a sua eficiência de forrageamento reduzida, que tem a sua resistência a doenças comprometida, enfraquece progressivamente até ao ponto em que colapsa, não por um evento único de mortalidade em massa, mas por uma degeneração gradual que os apicultores descrevem como o fenômeno do colapso das colônias. O Brasil é o maior consumidor de pesticidas do mundo, em volume absoluto. Uma fração significativa deste consumo ocorre em áreas de fronteira agrícola, que se expande sobre a Amazônia Legal ou nas suas imediações. Os rios que drenam estas áreas transportam resíduos de pesticidas para o interior da floresta, através de um sistema hidrográfico que tem a Amazônia como bacia de coleção de tudo que escorre de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados de território.
A barreira entre a lavoura de soja que foi pulverizada com neonicotinoide e o igarapé dentro do Parque Nacional, onde vivem as larvas aquáticas de uma espécie de inseto descrita apenas em 2019, não é uma barreira física, química ou regulatória efetiva. É uma linha num mapa que a água não lê. A terceira ameaça não chegou da borda, chegou do céu. E está a mudar a Amazônia de formas que nem os modelos mais pessimistas dos anos 1990 anteciparam com precisão. As mudanças climáticas atuam sobre os insetos da Amazônia por múltiplos mecanismos que se reforçam mutuamente de formas que tornam a modelagem das suas consequências extraordinariamente complexa. O mecanismo mais direto é a dessincronização fenológica, a ruptura da sincronização temporal entre o ciclo de vida dos insetos e os ciclos das plantas e dos outros organismos com os quais evoluíram em relação de dependência mútua. Os insetos que polinizam flores específicas emergiram, ao longo de milhões de anos de coevolução, com ritmos circadianos e sazonais calibrados para coincidir com o período de floração das plantas que polinizam. Esta sincronização não é coincidência. É o resultado de seleção recíproca que favoreceu os insetos que emergiam no momento certo e as plantas que floresciam quando seus polinizadores estavam ativos. O sistema funciona enquanto os sinais climáticos que sincronizam ambos, temperatura, fotoperíodo, pluviosidade, se mantêm dentro das bandas em que a calibração evoluiu. Quando as temperaturas médias sobem, os ciclos de vida dos insetos aceleram, desenvolvimento mais rápido, emergência mais cedo na estação. Quando a distribuição das chuvas muda, com estações secas mais longas e estações chuvosas mais comprimidas e mais intensas, os ciclos de floração das plantas mudam também, mas não necessariamente na mesma direção e com a mesma velocidade. A dessincronização que resulta, o inseto que emerge 2 semanas antes da flor que depende de si, não mata o inseto imediatamente, mas reduz a sua eficiência reprodutiva, reduz a sua contribuição para a polinização da planta, enfraquece a relação que sustentava ambos, e ao longo de gerações, a relação que a evolução levou milhões de anos a calibrar desfaz-se numa progressão que pode ser irreversível dentro de escalas de tempo humanas, porque a velocidade das mudanças climáticas antropogênicas supera em ordens de magnitude a velocidade a que a seleção natural consegue recalibrar as relações de sincronização que estão a ser quebradas. A floresta que perdeu a sincronia entre os seus insetos polinizadores e as suas plantas com flor não é uma floresta que vai morrer amanhã. É uma floresta que vai progressivamente deixar de se regenerar com a diversidade de espécies que a definia. As espécies que tinham polinizadores altamente específicos vão rarear e eventualmente desaparecer. As espécies com polinizadores mais generalistas vão expandir. A composição florística da floresta vai mudar de formas que os modelos descrevem como simplificação, redução da diversidade de espécies, aumento da dominância de poucas espécies generalistas, perda das relações de especificidade que eram a expressão máxima da sofisticação evolutiva do ecossistema. Uma floresta simplificada ainda é uma floresta. Ainda tem árvores, ainda tem cobertura, ainda aparece verde nos mapas de satélite. Mas já não tem o que tornava a floresta original insubstituível: a riqueza de relações específicas, a diversidade de funções ecológicas, a densidade de soluções evolutivas por hectare, que a tornava o laboratório mais sofisticado do planeta. E a consequência desta simplificação não para na floresta. Chega aos rios voadores. A Amazônia produz aproximadamente 20 bilhões de toneladas de vapor d'água por dia, lançados para a atmosfera pela transpiração das suas árvores. Este vapor forma correntes atmosféricas que os meteorologistas chamam de rios voadores, fluxos de umidade que percorrem o continente sul-americano de norte a sul e de leste a oeste, determinando a distribuição de chuvas em regiões que ficam a milhares de quilômetros da floresta. A agricultura do centro-oeste brasileiro, do sul do Brasil, de partes da Argentina e do Paraguai depende da chuva que os rios voadores transportam da Amazônia. Os rios voadores dependem das árvores.
As árvores dependem dos insetos polinizadores para reproduzir. Os insetos polinizadores dependem das flores que dependem dos insetos para reproduzir. O círculo fecha-se sobre si mesmo com uma elegância que seria bela se não fosse também a demonstração mais precisa que existe de por que a destruição do código invisível da floresta não é um problema ecológico regional. É um problema de produção de alimentos em escala continental. É um problema de segurança hídrica para dezenas de milhões de pessoas. É um problema que começa com um inseto de 3 milímetros numa copa de árvore a 4.000 quilômetros de distância e termina na ausência de chuva que seca o reservatório que abastece a cidade onde este vídeo está a ser assistido. Estamos a queimar o código-fonte, linha por linha, espécie por espécie, hectare por hectare, que a maioria de nós nunca soube que o código existia. Esta é a tragédia mais profunda de todas, não o que estamos a perder, mas o que nunca chegamos a encontrar. Não as espécies que desapareceram, mas as perguntas que não vão ser respondidas, porque as respostas foram extintas antes de as formularmos. Não o captopril da próxima geração que vai não existir, mas os doentes que vão continuar a sofrer com a dor que a poneratoxina da tocandira amazônica poderia ter ajudado a tratar, se a tocandira ainda existir, quando a investigação chegar ao ponto em que precisa dela. O sistema operacional da maior floresta tropical do mundo está a ser apagado, silenciosamente, invisível a qualquer câmera, incompreensível a qualquer manchete, e irreversível a qualquer tecnologia que a humanidade tenha atualmente disponível para reconstituir o que destrói. Não porque a reconstituição seja teoricamente impossível, porque o tempo que a reconstituição exige, as gerações de coevolução, os ciclos de refinamento, a lentidão da seleção natural a recalibrar as relações que foram quebradas, opera numa escala de tempo que está fora do alcance de qualquer plano humano de restauração, por mais bem financiado, por mais bem intencionado, por mais tecnologicamente sofisticado que seja. A única forma de guardar o que a floresta guarda é não o destruir. Não existe segunda opção que seja equivalente. Existe apenas esta. Pare. Antes de continuar, é preciso desfazer algo. Desfazer a ilusão que qualquer narrativa de ameaça ambiental constrói involuntariamente. A ilusão de que o problema tem um rosto, um antagonista identificável, uma causa clara que, se removida, permitiria que o sistema se reconstituísse. A ilusão que coloca o espectador numa posição segura, a posição de quem vê o problema de fora, de quem entende o que está errado, de quem não faz parte do mecanismo que destrói. Esta ilusão precisa ser demolida, com cuidado, com precisão, e sem a promessa de que o que vem depois vai reconfortar. O Brasil tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação desde 2000. Tem o Código Florestal, tem o IBAMA, tem o ICMBio, tem o Cadastro Ambiental Rural. Tem legislação ambiental que é, no papel, uma das mais abrangentes do mundo em desenvolvimento. Mais de 50% da Amazônia Legal está sob alguma forma de proteção formal. Parques nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, terras indígenas, áreas de proteção ambiental. E os insetos estão desaparecendo de qualquer forma, não apesar da legislação, não por falta de legislação, em paralelo com ela, dentro dos limites que ela deveria proteger. Nos rios que correm dentro de parques nacionais e que carregam pesticidas aplicados a dezenas de quilômetros de distância, porque a água não lê o mapa da unidade de conservação. Nas bordas dos parques, onde a temperatura média subiu, frações de grau suficientes para desincronizar os ciclos de polinizadores e plantas, numa floresta que a lei protege, mas o clima não. A proteção formal é necessária, é absolutamente necessária. Sem ela, o ritmo de destruição seria incomparavelmente mais rápido. Mas é insuficiente para o tipo de ameaças que os insetos da Amazônia enfrentam hoje. Ameaças que não respeitam fronteiras de unidades de conservação porque se distribuem pelo ar, pela água, pelo sistema climático, pelos ciclos biogeoquímicos que não têm endereço administrativo. E é aqui que o paradoxo mais perturbador desta narrativa emerge. Com uma clareza que desconforta,
O Brasil que destrói a Amazônia é o mesmo Brasil que depende dela. A agricultura que usa os pesticidas que chegam aos rios dentro dos parques é a mesma agricultura que depende dos rios voadores que a Amazônia fabrica para ter chuva suficiente para produzir. O agronegócio que expande a fronteira agrícola sobre a floresta é o mesmo agronegócio que depende dos polinizadores que a floresta sustenta, para que as flores das culturas se tornem frutos. O sistema que destrói o que precisa para sobreviver não é uma anomalia irracional. É a consequência de uma estrutura de incentivos que torna a destruição economicamente racional no curto prazo e ecologicamente suicida no longo prazo, e que privilegia sistematicamente o curto prazo sobre o longo. Mas retira o antagonista óbvio, retira o fazendeiro que pulveriza. Ele segue as recomendações técnicas aprovadas pelos órgãos reguladores. Retira o grileiro que desmata. Ele responde a uma estrutura de incentivos de valorização fundiária que o Estado criou e nunca desmantelou completamente. Retira o regulador que aprovou o neonicotinoide. Ele aprovou dentro dos critérios de toxicidade disponíveis no momento da aprovação. Critérios que não incluíam os efeitos subletais em insetos não-alvo, porque a metodologia para avaliar esses efeitos em escala de ecossistema não existia ainda. O que resta quando os antagonistas individuais são retirados? Resta um sistema de produção, de consumo, de precificação e de tomada de decisão, que não inclui no custo do quilograma de soja, no custo do metro de tecido, no custo do quilo de carne, o custo real do que foi destruído para produzi-los. Um sistema que externaliza o custo da extinção de uma espécie de besouro parasitoide específico da floresta primária para quem não tem voz para cobrar a conta, as gerações que ainda não nasceram, as espécies que não votam, as comunidades ribeirinhas cujo abastecimento de água depende dos ciclos hidrológicos que os insetos sustentam e que não aparecem em nenhum balanço corporativo como passivo. E este sistema não é brasileiro, não é amazônico, é global. O consumidor que compra o produto cujo custo de produção incluiu a destruição de um fragmento de floresta com 200 espécies de insetos não descritas não fez uma escolha de destruição, fez uma escolha de preço. Fez a escolha que o sistema de preços tornou disponível. A escolha que não incluía na etiqueta o custo do que foi destruído para que o produto chegasse à prateleira com aquele valor. Não há criminoso nesta cadeia. Cada decisão individual é racional dentro do sistema em que foi tomada. O sistema inteiro produz um resultado que nenhum dos seus participantes individuais escolheu conscientemente. É esta a verdade mais difícil de carregar. Mais difícil do que a existência de um vilão, porque um vilão pode ser identificado, processado, removido. Um sistema que produz destruição como consequência não intencional de incentivos racionais não pode ser processado, não pode ser preso. Não pode ser removido com a eficiência de uma operação policial ou de uma campanha de conscientização de 48 horas. Pode apenas ser transformado, lentamente, com a resistência de todos os interesses que o sistema atual serve, e serve bem, para quem está suficientemente protegido das consequências da destruição que gera. E a transformação exige algo que o debate ambiental raramente pede com honestidade. Exige que cada pessoa que participa do sistema, que come, que veste, que consome, que vota, assuma a sua posição não como espectador de uma destruição causada por outros, mas como participante de um sistema cujos resultados dependem, em parte marginal, mas real, de cada decisão individual que toma dentro dele. Marginal não significa irrelevante. Um sistema que produz destruição pela agregação de milhões de decisões individuais pode, em teoria, ser transformado pela agregação de milhões de decisões individuais diferentes. A teoria é simples. A prática é o problema mais difícil que a civilização humana já tentou resolver, porque exige mudança de comportamento em larga escala, sem coerção, em contexto de desigualdade radical de capacidade de escolha. Quem tem a escolha que o agricultor familiar do sertão não tem? Quem tem a escolha que o trabalhador rural da fronteira amazônica não tem? Quem tem o acesso à informação, ao rendimento,
ao poder político suficiente para exercer a escolha que transforma o sistema em vez de apenas participar nele? A resposta é perturbadora na sua especificidade. As mesmas pessoas que têm acesso a documentários como este. As mesmas pessoas que têm ecrãs, conexão de internet, tempo disponível para assistir a 1 hora de narrativa sobre insetos amazônicos. As mesmas pessoas que o sistema protege suficientemente para que a extinção de uma espécie de vespa parasitoide endêmica da Amazônia não apareça ainda nas suas consequências diretas e imediatas. Fica com esta pergunta, não como acusação, como espelho. Se os insetos que sustentam a Amazônia estão a desaparecer, em parte por causa de um sistema que sustenta o nosso conforto, e se este sistema pode, marginalmente, ser transformado por escolhas que estão dentro do alcance de quem tem o privilégio de poder escolher, o que fazemos com este privilégio? Não há resposta imediata. Há apenas o silêncio que a pergunta produz quando é feita com honestidade suficiente para não permitir a evasão fácil. O silêncio da formiga que escava. O silêncio da borboleta que reescreve a luz. O silêncio de 2 milhões de espécies, das quais menos de 15% têm nome. Fica com esse silêncio. O próximo ato vai exigir que você faça algo com ele. Em algum laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, existe um freezer. Dentro deste freezer, armazenadas em tubos de plástico numerados e catalogados, existem amostras de DNA de espécies de insetos coletadas ao longo de décadas de trabalho de campo na bacia amazônica. Algumas destas espécies ainda existem na floresta. Algumas podem já não existir, coletadas em fragmentos que foram desmatados nos anos seguintes à coleta. Os seus habitats substituídos por pastagem ou por soja, antes que qualquer estudo aprofundado sobre a sua biologia ou a sua função ecológica pudesse ser concluído. O freezer é um arquivo, uma memória de organismos que a floresta produziu e que a humanidade mal teve tempo de registrar antes de começar a destruir o sistema que os tornava possíveis. Este freezer existe em Manaus. Existe em São Paulo, no Instituto Butantan, onde amostras de veneno de centenas de espécies de insetos e serpentes aguardam a investigação que pode extrair delas os compostos que vão tornar-se os medicamentos que a próxima geração vai precisar. Existe em Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi, que guarda coleções entomológicas de mais de um século de expedições científicas à Amazônia. Espécimes montados, etiquetados, preservados em álcool, representando gerações de cientistas que acreditaram que o que coletavam era suficientemente importante para merecer ser guardado. Estes arquivos são a prova de que a ciência brasileira nunca deixou completamente de olhar para o que a floresta contém. Mesmo nos períodos de maior pressão sobre a Amazônia, mesmo quando o financiamento científico encolheu e os pesquisadores deixaram o país em busca de condições de trabalho que o Brasil não conseguia oferecer, o trabalho de documentar, de coletar, de sequenciar, de estudar continuou, com menos recursos do que precisava, com menos velocidade do que a urgência exigia, mas continuou. E este trabalho está a produzir resultados que mudam o cálculo do possível. O Programa de Pesquisa em Biodiversidade, PPBio, é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, desde 2004, coordena inventários sistemáticos de biodiversidade em múltiplos biomas brasileiros, incluindo a Amazônia. A metodologia que desenvolveu, grades de parcelas permanentes distribuídas por transectos padronizados que permitem comparação entre sítios e entre anos, é hoje referência internacional para monitoramento de biodiversidade em florestas tropicais. Os dados que gera alimentam modelos de distribuição de espécies, de detecção de mudanças na composição de comunidades, de identificação de áreas de alto valor de conservação que ainda não estão formalmente protegidas, mas que deveriam estar. Este programa não salva insetos diretamente, faz algo que é o pré-requisito de qualquer salvação eficaz. Sabe onde eles estão, sabe quantos existem, sabe como as suas populações estão a mudar ao longo do tempo. E sem este conhecimento,
sem a capacidade de detectar o declínio antes que atinja o ponto de irreversibilidade, qualquer intervenção de conservação é cega. Intervém sem saber se está a intervir no lugar certo, no momento certo, na espécie certa. O conhecimento é o primeiro instrumento de conservação, e o Brasil está a construí-lo, com a lentidão que os recursos insuficientes impõem, mas com a seriedade que a magnitude do problema exige. A segunda frente de resposta é mais imediata, mais local e, em muitos aspectos, mais transformadora no curto prazo do que qualquer programa científico de escala nacional. Em comunidades ribeirinhas e em propriedades rurais nas bordas da Amazônia Legal, programas de controle biológico de pragas agrícolas estão a substituir pesticidas de largo espectro por soluções que usam os próprios insetos da floresta como instrumento de regulação. O princípio é o mesmo que os parasitoides exercem espontaneamente na floresta intacta: usar a especificidade das relações predatório-presa entre insetos para controlar populações de herbívoros pragas, sem as consequências colaterais dos pesticidas sistêmicos que afetam toda a fauna de insetos, indiscriminadamente. Criadores de vespas parasitoides para liberação em lavouras de milho e soja nas bordas da Amazônia estão documentando reduções de dano por pragas comparáveis às obtidas com aplicação de pesticidas, com custo reduzido para o agricultor e sem o impacto sobre os polinizadores e outros insetos não-alvo que os pesticidas produzem. Não é uma solução completa. Não funciona em todas as culturas, em todas as condições, contra todos os tipos de praga. Mas é uma prova de conceito, que já existe em escala de campo, que já tem dados de eficácia e que já está a ser adotada por agricultores que não foram convencidos por argumentos ecológicos, foram convencidos por argumentos econômicos. Quando a solução ecológica é também a solução mais barata, a adoção não depende de consciência ambiental. Depende de racionalidade econômica. E a racionalidade econômica é um mecanismo de mudança de comportamento muito mais robusto e mais escalável do que a consciência ambiental, porque funciona independentemente do que o agricultor pensa sobre a biodiversidade amazônica. Esta é a lição mais pragmática que a conservação dos insetos da Amazônia tem a oferecer. As soluções que sobrevivem não são as que exigem altruísmo, são as que alinham o interesse imediato de quem precisa de mudar de comportamento com o resultado ecológico que a mudança produz. São as que tornam a conservação não um sacrifício, mas uma escolha racional dentro de um sistema de incentivos redesenhado para incluir o custo do que antes era externalizado. Redesenhar sistemas de incentivos é mais difícil do que fazer um documentário. É mais difícil do que consciencializar. É o trabalho político, econômico e institucional mais complexo que a conservação exige. E é o trabalho que está em iniciativas dispersas e insuficientemente coordenadas, mas genuinamente existentes, a acontecer. Os sistemas de certificação de produtos que garantem rastreabilidade e conformidade ambiental estão a criar, nos mercados internacionais, uma diferenciação de preço que começa a tornar economicamente relevante a distinção entre produção que destruiu floresta e produção que não destruiu. Não com a velocidade que a urgência ecológica exigiria, mas com a direção certa, criando um sinal de preço que o sistema anterior não tinha, que torna gradualmente menos racional a destruição e gradualmente mais racional a conservação. O pagamento por serviços ambientais, aplicado especificamente à manutenção de habitat de insetos polinizadores em propriedades rurais, está a ser pilotado em projetos que remuneram proprietários pela presença de colônias de abelhas nativas em fragmentos de vegetação dentro das suas terras, transformando a biodiversidade de insetos de custo invisível em ativo econômico visível e quantificável. E a ciência de restauração ecológica está a desenvolver, a partir do conhecimento acumulado sobre as relações de dependência mútua entre insetos e plantas na Amazônia, protocolos de reflorestamento que não plantam apenas árvores. Plantam as relações, introduzem junto com as mudas das espécies vegetais
os insetos específicos de que estas plantas dependem para reproduzir, reconstruindo não apenas a biomassa, mas a teia funcional que torna a biomassa um ecossistema em vez de uma plantação. Este trabalho é lento, é extraordinariamente laborioso, é financiado de forma intermitente por fontes que mudam com os ciclos políticos. E é, simultaneamente, o trabalho mais importante que a ciência brasileira está a fazer, porque é o trabalho de reconstruir, peça por peça, relação por relação, a estrutura que sustenta a maior floresta tropical do mundo e que a humanidade ainda não aprendeu a construir de outra forma. E é aqui que a reflexão inevitável emerge. A reflexão que os insetos da Amazônia forçam sobre qualquer pessoa que chegou até este ponto, com a atenção que o tema merece. Existe uma soberba específica na forma como a civilização humana se relacionou historicamente com os organismos que não consegue ver sem equipamento óptico especializado. A soberba de confundir invisibilidade com insignificância, de chamar de primitivo o que é apenas pequeno, de classificar de praga o que é apenas incompreendido, de ignorar o que não impressiona imediatamente os sentidos que a evolução calibrou para responder a ameaças e oportunidades de escala humana, e de pagar o custo desta ignorância nas formas da seca, da chuva que não chega, do solo que não retém, da flor que não vira fruto. Os insetos da Amazônia existem há 400 milhões de anos. Sobreviveram a 5 extinções em massa. Sobreviveram a glaciações, a erupções vulcânicas, a impactos de asteroides, a transformações geológicas que reconfiguraram continentes. A escala do tempo em que estes organismos existem torna qualquer comparação com a presença humana no planeta. 200 mil anos de Homo sapiens, 10 mil anos de civilização, 300 anos de industrialização. Uma lição de humildade que a arrogância humana ainda não completamente absorveu. A questão não é se os insetos vão sobreviver ao que estamos a fazer à Amazônia. Eles sobreviverão, em alguma forma, em alguma configuração, em alguma composição de espécies adaptada às condições que deixarmos. A questão é se a versão da Amazônia que sobrar depois de perdermos os insetos que temos vai ser capaz de produzir os rios voadores, a recarga hídrica, a polinização, o controle de pragas, os compostos farmacológicos, a regulação climática que a civilização humana construída nas últimas décadas passou a depender de forma tão completa que já não consegue existir sem. A questão não é sobre eles, é sobre nós. É sempre sobre nós. Se este documentário fez o seu trabalho, se alguma coisa que foi dita aqui quebrou, ainda que por uma fissura, a distância entre o inseto de 3 milímetros numa copa de árvore amazônica e a vida que você vive a quilômetros de distância desta floresta, então não guarda isso para você. Compartilha este vídeo, não como gesto de consciência ambiental performativa, como transmissão de um conhecimento que a maioria das pessoas não tem e que faz diferença quando existe. Cada pessoa que entende o que os insetos da Amazônia fazem é uma pessoa menos disponível para a indiferença organizada que os está a destruir. E a indiferença organizada sobrevive, acima de tudo, na ausência de conhecimento que a questione. Inscreve-te no canal, não por nós, pelo que ainda há para revelar, porque este foi apenas um grupo de organismos numa floresta, e existem ainda florestas inteiras, oceanos, solos, sistemas de montanha e ecossistemas de planície, cujos arquivos ainda não foram abertos e cujo conteúdo ainda não foi traduzido para a linguagem que chega a quem precisa de ouvir. A Amazônia está esperando. As formigas ainda escavam os seus impérios de 8 metros de profundidade no solo que sustenta as árvores que fabricam a chuva que você não vê cair, mas da qual depende. A borboleta morfo ainda reescreve a luz nas suas asas de nanoestruturas que os laboratórios mais avançados do mundo ainda não conseguiram imitar completamente. E em algum galho, num hectare de floresta que nenhum entomologista visitou ainda, existe um inseto que carrega no seu veneno, nas suas nanoestruturas, na sua organização social, a solução para um problema que a humanidade ainda não aprendeu a formular, mas que vai precisar de resposta. A pergunta não é se vamos encontrá-lo.
A pergunta é se vamos estar aqui, se a floresta vai estar aqui, quando a pergunta certa finalmente for feita.